E Esquadrão Trovão é um filme de super-heróis completamente diferente e é muito divertido. Fala galera, acabou de estrear Esquadrão Trovão e pra começar assim, a premissa, né, do filme ali é muito interessante. Logo que a gente tem ali na abertura do filme a explicação do que aconteceu, né, na Terra para que algumas pessoas fossem realmente ali, né, seres, os tais dos supers, né, que virassem ali os meliantes. E eu achei muito curioso assim, a maneira como eles trataram, né, porque pegou justamente pessoas que já tinham uma predisposição ali a se tornarem sociopatas, cara. E isso é uma coisa até não tão utilizada assim em outros filmes de super-heróis e tudo mais. Então é uma premissa nova que funciona bastante assim, porque ele criou, na verdade, em vez de super-heróis, ele criou uma leva, né, de vilões. Né? E por mais assim que esses vilões tenham todos os atos de maldade, tenham assim as suas forças, seus poderes aí colocados, né? O filme ele tem um tom muito leve, porque ele é uma comédia. Justamente por ser uma comédia, ele vai tratar isso de uma maneira muito mais branda do que seria principalmente na maneira como esses vilões utilizam seus poderes, fazem suas maldades, seus planos e tudo mais. Então, por mais que os planos possam ser assim incrivelmente, cara, vamos executar todas as pessoas que estão naquele prédio, é muito mais na palavra do que realmente no visual, na ação, do que vai acontecer. E para falar assim, ó, principalmente dessas duas aqui, Melissa McCarthy e Octavia Spencer. Para começar, as duas elas se completam muito, né? Porque a Melissa McCarthy, cara, é uma baita de uma comediante, né? E a Octavia Spencer é uma atriz que trabalha muito com o drama, uma atriz já indicada ao Oscar e tudo mais. E as duas elas conseguem se completar porque elas utilizam uma forma que não é nova, é algo já utilizado há muito tempo, que fica muito mais claro nas comédias dos anos 80 e dos anos 90, mas muito mais dos anos 80. Porque tem aquele buddy cop ali acontecendo, né? E as duas, elas se completam dentro desse funcionamento dessa dupla, desse buddy cop ali, né? Uma sempre vai ser a mais força e outra sempre vai ser mais o pensamento. E isso se mostra, né, desde o momento onde elas se conhecem, ela quando crianças, que tem aquela aproximação, aí a gente tem aquele momento da ruptura ali de amizade entre as duas, e do momento onde elas voltam a se conectar e voltam a ter amizade, e a maneira como a Melissa McCarthy acaba, a maneira de como a Lydia acaba participando e entrando, né, diretamente, assim, em todas as pesquisas ali que está sendo feitas ali pela Emily. E outra coisa muito importante do funcionamento dessa dupla é como que elas vão tendo todo o treinamento ali dos poderes, que é basicamente, né, ele utilizando a mesma fórmula de um filme de origem de super-heróis, né, e aqui a gente tem essas duas super-heroínas ali que utilizam a mesma fórmula, né, o treinamento, como é que funciona o treinamento, a descoberta dos poderes, o primeiro momento onde elas vão realmente combater uma ameaça. Então ele vai seguindo, sim, essa fórmula já utilizada, né? É óbvio que se for considerar, tá, esse filme realmente assim, pô, vou comparar esse filme com alguma coisa, por exemplo, que tá agora acontecendo ao mesmo tempo que é o Falcão na Disney. É outra coisa, cara. É outro tipo de leitura de super-heróis. Então não tem comparação, não existe comparação. O que esse filme se propõe? Se propõe a ser uma comédia, utiliza muito esse universo de super-heróis, que utiliza muito o funcionamento, né, das comédias dos anos 80, comédias dos anos 90, a relação entre essas duas, o buddy cop, e é isso que tem que funcionar, e isso pra mim funciona muito bem. O filme ele consegue ser muito divertido, ele tem um monte de referências, né, tanto de visual, principalmente na trilha sonora, dessa linha dos anos 80 ali, cara, muito fundamentada, com algumas referências, inclusive, dos anos 90, mas muito mais centrado funcionamento dos anos 80. Todo o plano do rei, né, e junto ao aliado ali, cara, o Jason Bateman, como aquele caranguejo, tá incrível, incrível. E as cenas que tem do Jason Bateman junto com a Melissa McCarthy, tanto no encontro, quanto na primeira vez que eles se encontram lá no assalto, que o Esquadrão Trovão chega lá para impedir, cara, é incrível, é hilário, é hilário, é hilário. A maneira como esses dois comediantes conseguem tratar aqueles momentos ali muito, cara, especiais, onde realmente ele ganha humor e ele não ganha na piada. E acho que isso que também é uma coisa muito importante para um filme assim, que é barbado tu cair na galhofa. E eles conseguem fugir muito disso, eles conseguem realmente criar situações ali com humor. E, cara, são dois baita comediantes, mas são dois atores também que sabem tratar o drama, ou seja, eles são atores que sabem muito bem brincar com os gêneros. E eles conseguem muito bem criar esses momentos de humor, não que simplesmente tenha a piada pela piada. É óbvio que em alguns momentos ali do filme a gente tem essa piada um pouco mais clara, né? Por exemplo, assim, os planos do rei lá, que ele sempre tem aquele momento ali que ele precisa aliviar a tensão, que ele precisa tirar a raiva do corpo dele, que ele sempre vai em alguém da equipe dele. E a maneira como a equipe dele funciona também são sempre aqueles
aqueles caras que funcionam bem atrapalhados, entendeu? Que fala demais, não sei o que, fala quando não deve, fala... Existe ali sim esses momentos um pouco mais simples, né, que a piada tá funcionando, mas não é o todo do filme. Então quando entra muito a Melissa McCarthy e o Jason Bateman, cara, é muito, muito, muito engraçado. Porque a maneira como eles dois conseguem criar todas aquelas situações ali do humor. E a ação, é claro, cara, a ação ela tá criada ali junto para compor, ela é importante pro filme, porque a gente tá tratando, né, de um filme, querendo ou não, ali, que a base é super-heróis, né, o Esquadrão Trovão contra os Meliantes, a maneira como os Meliantes vão lidando. Então, acontece também as cenas e eu achei, cara, legal as cenas, assim, elas não são, né, comparadas com, por exemplo, o Falcão, assim, é outra coisa, entendeu? Mas elas funcionam muito bem, elas estão muito bem, a maneira como tá criada aquelas cenas ali, elas funcionam muito bem, né? E tem, cara, um momento que é muito divertido, onde a Melissa McCarthy e a Octavia Spencer, elas tiram um sarro delas mesmas com a questão do carro, né, a questão do Lamborghini. E elas entrando no carro, depois elas saindo do carro pela primeira vez, cara, é muito engraçado. É muito engraçado. E dá pra ver que aquele momento ali tem uma liberdade gigante delas também, né, fazerem aquele tipo de cena ali. Porque para ter aquela liberdade, para aquela cena acontecer, precisa muito daquelas atrizes também estarem dispostas àquele momento ali. Porque aquela situação, obviamente, ela é muito constrangedora. E ao mesmo tempo pro filme ela funciona porque ela é muito engraçada, assim. Mas isso depende muito, assim como eu falei, desse buddy cop, né, dessa união ali entre a humorista e a atriz do drama, que se completam muito num filme desse estilo, desse gênero. É um filme muito divertido, um filme muito engraçado, fica essa baita ponta, né, pra uma sequência ali, a Netflix tentando criar ali também, não só sequências, mas criar franquias dentro do que ela tá fazendo ali, porque a gente teve a Tracy também é criada como uma super-heroína, a gente não viu em nenhum momento nem indícios que ela pudesse ali estar também fazendo algum tipo de experimento, né? Ela estava realmente fazendo, ela se torna aquela, né, personagem ali com aquela super velocidade também, que acabam se completando, né? Cada uma com um poder, elas se completam demais, assim. Mas com certeza é um filme que eu gostaria de ver uma sequência, ver uma continuidade dessa história, ver o que mais eles iam aprontar, porque agora o Jason Bateman também, né? Ele tá junto com o Esquadrão Trovão ali, por mais que ele não tá nominado como um integrante, mas ele tá junto, ele começou um relacionamento, né, com o personagem da Melissa McCarthy, então ia ser muito legal também ter o personagem ali do Caranguejo atuando junto, ia ser muito divertido. Então é isso, galera, já assistiu o Esquadrão Trovão? Deixa aqui embaixo nos comentários o que achou do filme, vamos comentar, porque eu adoro esse momento também de comentar tudo o que aconteceu junto com vocês. Não esquece daquela ajuda que é muito importante, curte o vídeo, assina o canal, Take 04, viva o sonho.